A poeira é o cheiro do tempo parado. Flutua em espirais douradas pelos raios de sol que cortam a penumbra do sótão, iluminando caixas de sapatos cheias de fotografias desbotadas e brinquedos com a pintura descascando. Esta era a fortaleza da minha mãe. O lugar para onde ela subia quando o mundo lá embaixo ficava pequeno demais para conter seus silêncios. Agora era meu. Herdei a casa, os móveis, o piano de cauda coberto por um lençol branco como um sudário. Mas, acima de tudo, herdei este sótão, este cemitério de memórias que ela tão cuidadosamente arrumou antes de partir. A morte dela não foi um susto. Foi um esvaziamento lento, uma maré que baixou e nunca mais voltou. Um câncer que roeu suas certezas primeiro e seu corpo depois. Nos últimos meses, sentada na varanda, ela me olhava com uma intensidade que doía. Seus olhos, antes sempre fugidios, pareciam querer gravar cada linha do meu rosto, como se eu fosse um mapa que ela precisava decorar para uma longa viagem. Uma vez segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil e sussurrou: "No sótão, filho. Tudo o que ficou para trás está no sótão." Na época, achei que era o delírio da medicação. Agora, aqui, respirando o mesmo ar mofado que ela respirou em seus momentos de solidão, entendo que era uma confissão. Um pedido de desculpas antecipado. Minha busca inicial foi prática. Encontrar documentos, talvez algum testamento não notariado, joias esquecidas. Revirei caixas marcadas, roupas de inverno e Natal. Encontrei antigos álbuns de família, minha própria infância congelada em sorrisos forçados. Eu era um menino sério, de olhos grandes que pareciam absorver mais do que deveriam. E ao meu lado, sempre, minha mãe. Seu sorriso era uma cortina bem puxada. Por trás dele, eu sabia, havia um oceano de coisas não ditas. Ela me abraçava com um fervor que beirava o desespero, como se temesse que eu fosse evaporar. Eu sentia o coração dela bater acelerado contra meu rosto, um código Morse de ansiedade que eu nunca soube decifrar. Foi quando me sentei sobre um baú de madeira, cansado, que vi a caixa de sapatos. Diferente das outras. Não era de papelão, mas de metal azul, desbotada com pequenas manchas de ferrugem. Não havia etiqueta. Estava empurrada para o canto mais escuro, atrás de uma pilha de discos de vinil. Puxei-a para a luz. Era pesada. Ao abri-la, um cheiro misto de naftalina e perfume envelhecido, aquele que ela usava nos domingos, atingiu minhas narinas como um fantasma. Dentro, não havia sapatos. Havia um novelo de lã, algumas cartas amarradas com uma fita, uma pequena bíblia e uma pilha de fitas cassete. As fitas. Elas eram uma cápsula do tempo. Mixtapes que eu fiz para ela, com músicas de rock dos anos 80 que ela fingia detestar, mas depois assobiava pela casa. Gravações de meus primeiros concertos no piano, com sua voz baixinha no fundo, corrigindo meu ritmo. E então, no fundo da caixa, uma fita diferente. A capinha de plástico transparente estava amarelada, mas vazia. A fita em si era uma TDK normalíssima, porém, sem a etiqueta impressa com a lista de músicas. Em seu lugar, uma única palavra estava escrita na lateral da fita, com caneta esferográfica azul, numa caligrafia apertada e angulosa, que eu reconheci imediatamente como a dela, porém mais tensa, mais urgente. Absolução. A palavra ecoou naquele silêncio poeirento. Absolução. Não era um título de música, não era missa de domingo ou coro da igreja. Era algo íntimo, solene, quase perigoso. Virei a fita nos dedos. O que uma mulher como minha mãe, católica não praticante de vida aparentemente plana, precisaria de absolução? E de quem? Por quê? Meu coração, que até então batia com a cadência monótona do dever, acelerou. Uma pontada de ansiedade, tão familiar, tão dela, subiu pela minha espinha. Aquilo era mais do que uma relíquia nostálgica. Era uma chave, e eu, tolo, já sentia a fechadura antiga e empoeirada da minha própria história rangendo dentro de mim, pronta para ser virada. Desci do sótão,
a fita pesando mais do que seu punhado de gramas na palma da minha mão suada. O velho radinho de pilhas com o tocador de cassete ainda estava na estante da sala, ao lado do piano. Coloquei a fita no aparelho. Meus dedos hesitaram sobre o botão play, grandes e desajeitados como os de um menino. Eu estava prestes a violar o último e mais sagrado dos seus silêncios, e de alguma forma, tinha a certeza de que era exatamente isso que ela queria que eu fizesse. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A sala estava quieta, apenas o tic-tac do relógio de parede quebrando o silêncio. Respirei fundo. O ar preso nos pulmões parecia o mesmo que ela respirou naquela última tarde na varanda. Pressionei o botão. Houve um clique, o ruído característico do mecanismo engatando, um sibilo de estática. E então, uma voz. Não a voz madura e controlada que eu conhecia, mas uma voz jovem, frágil, trespassada por uma vulnerabilidade que eu nunca lhe tinha ouvido. Uma voz que saía de um lugar profundo e escuro, do outro lado do tempo. "Doutora?", a voz disse, um sussurro rouco que parecia carregado de lágrimas não derramadas. Eu não sei por onde começar. Os sonhos, eles voltaram. E dessa vez, ele não era mais um bebê. Ele estava crescendo. E eu tinha medo de mim. Eu congelei. O suor das minhas mãos ficou frio. A fita não era uma gravação de uma missa. Era uma sessão de terapia. E a voz que se confessava no aparelho de som da minha sala era a da minha mãe, décadas mais jovem, confessando seus medos mais profundos. E o ele, do sonho, era eu. A voz dela era um fio, uma corda frágil esticada sobre um abismo. Cada palavra era um passo titubeante nesse cabo, e eu, do outro lado do tempo, segurava a respiração, com medo de que qualquer som meu a fizesse cair. O sibilo da fita era o vento nesse precipício, um ruído branco que isolava aquele momento de tudo o mais no universo. "Doutora?", ela repetiu, e ouvi o rangido de um móvel, talvez ela se ajustando no divã ou se encolhendo numa cadeira. Eu prometi a mim mesma que não viria hoje, que conseguiria lidar sozinha, mas ontem à noite foi diferente. Houve uma pausa longa, preenchida apenas pela estática. Eu me vi inclinado para a frente, os cotovelos nos joelhos, o radinho de pilha seguro como um artefato sagrado. Minha mãe. A mulher que arrumava minha mesa do almoço com precisão cirúrgica, que lia histórias para eu dormir com uma voz monocórdia e segura. Aquela voz quebrada, cheia de fendas, não pertencia à mulher que eu conhecera. Pertencia a uma estranha que vivia dentro dela. "O menino", ela continuou, e a voz falhou na palavra menino. Era eu. Tinha que ser. Ele estava no jardim, aquele nosso jardim de antes na casa velha. O sol estava forte e ele corria atrás de uma borboleta. Ria. Era um riso tão puro, sabe? Aquele riso que corta tudo. Ela fez uma pausa para respirar, um suspiro trêmulo que a fita capturou com uma crueza brutal. E eu estava na porta da cozinha, olhando. E então, eu senti. Outra pausa, mais longa. Eu podia quase sentir a resistência dela, a vergonha lutando contra a necessidade vital de expelir aquilo. Não era raiva. Jamais seria raiva com ele. Era uma coisa mais quente, mais densa, uma pontada aqui. Ouvi um ruído baixo, talvez a mão dela batendo levemente no próprio peito. Uma inveja doentia, doutora, daquela pureza, daquela liberdade. Eu olhava para ele, tão vivo, tão inteiro, e eu me sentia uma sombra, uma coisa velha e empoeirada. E veio o pensamento de sempre, mas mais claro dessa vez. Eu quero engolir aquela luz, não para apagá-la, mas para tê-la dentro de mim, para me sentir completa. Meu estômago se contraiu. O ar da sala parecia ter ficado pesado, espesso. Eu era aquele menino,
a luz que ela queria devorar. Isso não era o amor maternal idealizado, aquele que se canta em cartões de Dia das Mães. Era algo primitivo, voraz, assustador. Era o complexo de mãe de Freud na sua forma mais crua. A mãe que vê no filho não apenas uma extensão de si, mas um objeto de desejo e de ciúme, uma ameaça à sua própria identidade que, ao mesmo tempo, é a única coisa que a completa. Era o que ele chamava de a ambivalência fundamental do amor. E então o sonho mudou. A voz prosseguiu, mais rápida agora, como se estivesse sendo arrastada por uma correnteza. O jardim escureceu. De repente era noite. Ele não estava mais rindo. Estava parado, me olhando. E os olhos dele não eram mais de criança. Eram olhos de homem. Olhos que me julgavam. E eu tinha medo. Um medo gelado. Porque eu sabia, no sonho, que ele sabia. Sabia dos meus pensamentos ruins, da minha inveja. E eu queria correr, me esconder, mas minhas pernas não saíam do chão. E a única coisa que eu conseguia pensar era: ele vai me punir. Meu próprio filho, a minha própria criação, ia me punir por ter ousado desejar sua luz. A fita capturou um soluço abafado. Ela estava chorando. Chorando de verdade, com uma dor que doía em mim décadas depois. Eu não sentia nojo, não sentia raiva, sentia uma pena imensa, esmagadora. A imagem da minha mãe, jovem, aterrorizada por seus próprios demônios, confessando-se a uma desconhecida num consultório, era de uma solidão tão profunda que quase parecia um buraco negro puxando minha própria sanidade para dentro dele. Acordei suada. Ela sussurrou, a voz rouca das lágrimas. E o pior, doutora? O pior foi que, quando fui ver ele dormindo no berço, a mesma pontada, a mesma vontade, de pegá-lo no colo e, não sei o quê, de fundir ele comigo, de voltar a ser um só. É isso o pecado? É esse o meu pecado? A perenda ecoou na sala silenciosa. Pecado. Ela não usava a palavra problema ou conflito. Era pecado. Havia um peso religioso, uma culpa ancestral naquela confissão. A fita, chamada absolução, fazia todo o sentido agora. Ela não buscava uma solução. Ela buscava o perdão por um crime que só existia na sua mente, mas que, para ela, era mais real do que o chão sob seus pés. O sibilo continuou por alguns segundos, indicando o fim do lado A da fita. Eu não me mexi. Fiquei ali, paralisado, ouvindo o ruído branco que agora soava como o zumbido dentro da minha própria cabeça. A mulher que me criou era uma fortaleza, mas as muralhas que eu sempre admirei não eram para manter os perigos do mundo lá fora, eram para conter o monstro que ela acreditava habitar dentro de si. E eu, seu filho, eu era a chave da cela. E também o monstro. O silêncio que se seguiu ao final do lado A da fita era mais eloquente que qualquer palavra. Era um silêncio pesado, carregado do eco daquela confissão dilacerante. Minha mão, por vontade própria, virou a fita cassete. O clique seco no silêncio da sala foi como o som de uma arma sendo engatilhada. Eu não estava mais apenas ouvindo. Estava investigando, escavando as camadas da mente da minha mãe com as próprias ferramentas que ela, involuntariamente, me legou. O lado B começou não com sua voz, mas com o som suave e arrastado da voz da terapeuta. Era uma voz baixa, calma, quase hipnótica. E o que você fez, Clara, quando teve essa vontade? Quando viu seu filho dormindo e sentiu essa pontada? Clara. Ouvir o nome dela, aquele nome que eu só usava em tom de brincadeira ou repreensão, na boca de uma estranha, naquele contexto, foi um golpe baixo. Ela não era mais mãe. Era Clara, uma mulher de carne, osso e neuroses. Minha mãe, Clara, respondeu após um suspiro profundo. Eu criei rituais, doutora. Rituais tolos. Mas era a única coisa que me acalmava. A voz dela soava exausta, mas com um fio de lucidez prática, como se estivesse descrevendo uma receita de bolo macabra. Ela começou a detalhar uma coreografia de puro terror doméstico. Toda vez que me colocava para dormir e a pontada, como ela chamava, surgia,
ela precisa executar uma sequência precisa de ações. Primeiro, arrumar meus brinquedos em fila indiana, da porta do quarto até o berço, para criar um caminho de saída para os maus pensamentos. Depois, verificar 3 vezes se a janela estava fechada, para que nada de ruim entrasse. Por fim, o ápice. Ela pegava uma pequena tesoura sem ponta, daquelas de costura, e cortava um fio imaginário que ligava o berço à porta. É o cordão, ela explicou, com uma seriedade aterradora. O cordão que me prende a ele de um jeito doente. Eu tenho que cortá-lo, senão eu vou sugar a vida dele. Vou me alimentar daquela luz até que sobre apenas uma casca. Eu me lembrei. Me lembrei com uma clareza dolorosa. Lembranças difusas da infância que sempre atribuía manias de uma mãe superprotetora. A arrumação obsessiva dos brinquedos. A verificação repetida das janelas. E a tesoura. Sempre havia uma tesoura de costura em cima da cômoda do meu quarto. Eu achava que era para cortar etiquetas de roupas novas. Agora eu via aquele objeto inofensivo sob uma luz completamente nova. Era um talismã contra ela mesma. Um instrumento de um exorcismo privado, realizado todas as noites para proteger o filho da própria mãe. Freud, mais uma vez, sussurrava na minha orelha. Os rituais obsessivos. Eles não eram, como se poderia pensar à primeira vista, uma tentativa de magia. Eram a materialização de um conflito psíquico insuportável. O desejo inconsciente e proibido, a fusão com o filho, gerava uma angústia monumental. Para controlar essa angústia, a mente criava uma ação defensiva, o ritual, cortar o cordão. O ritual era uma forma de dominar simbolicamente o que era incontrolável no plano real. Minha mãe não estava tentando me proteger de fantasmas externos. Ela estava tentando se proteger dela mesma e, por tabela, me proteger dela. E funciona? Perguntou a terapeuta, sua voz impassível. Por um tempo, respondeu Clara, sua voz mais fraca. Mas depois a dúvida vem. Será que cortei direito? Será que o fio não se regenerou? E aí tenho que fazer tudo de novo. Às vezes fico parada no corredor de madrugada contando os brinquedos. 1, 2, 3. Se perder a conta, tenho que recomeçar. Meu marido, ele não entende. Acha que é cansaço, que é coisa de mãe. Aqui estava a solidão absoluta. Ela vivia num casamento, numa casa, com um filho, mas estava presa num labirinto mental onde as paredes eram feitas de seus próprios medos e os monstros eram seus desejos mais íntimos. O marido, meu pai, era uma figura distante, incapaz de decifrar o código de sua loucura silenciosa. E eu, o objeto de todo aquele turbilhão, era apenas uma criança, absorvendo aquela atmosfera de ansiedade latente sem compreendê-la. A fita capturava não apenas uma confissão, mas o retrato vívido de uma neurose em funcionamento. Cada ritual, cada pensamento intrusivo, cada verificação, era um tijolo na prisão que ela construía para si. E o mais perturbador era perceber que eu cresci nos corredores dessa prisão. A minha própria tendência à ansiedade, minha necessidade de controle, minha dificuldade em me entregar completamente aos outros, eram ecos, heranças psíquicas. Eu não havia herdado apenas a cor dos olhos dela. Havia herdado as chaves da sua cela e, sem saber, começado a construir os muros da minha própria. A voz da terapeuta quebrou o relato dos rituais, trazendo uma nova peça para o tabuleiro daquela mente em frangalhos. Clara, você mencionou seu marido, o Antônio. Esses pensamentos, esses rituais, como eles começaram? Eles existiam antes do Pedro? Pedro. Meu nome, lançado naquele espaço confessional, fez meu coração dar um salto. Era a confirmação final, cruel e inevitável. A história era sobre mim. Eu era o ele do sonho, a luz a ser devorada, o motivo dos rituais noturnos. Minha mãe hesitou. Ouviu o ruído de tecido se movendo como se ela se aninhasse mais profundamente no divã, buscando refúgio. Antônio. Ela disse o nome do meu pai com um suspiro que era uma mistura de cansaço e resignação.
Não. Antes do Pedro, era diferente. Com Antônio tudo era previsível, seguro. Ele era um homem bom, você sabe? Um homem de poucas palavras, pé no chão. Trabalhava, provia, chegava em casa, jantava, lia o jornal. Eu sabia o que esperar dele todos os dias. Era um porto seguro. Ela fez uma pausa, e naquele silêncio eu pude sentir a armadilha se armando. A descrição que ela fazia do meu pai era a de uma estátua. Alguém sólido, imóvel, mas sem calor, sem vida. Mas depois que o Pedro nasceu, a voz dela mudou. Um fio de calor de algo que se assemelhava à paixão entrou no tom. Foi como se uma explosão de cor tivesse acontecido naquela casa tão cinza. O riso dele, o choro, os cheiros, tudo era tão vivo. E Antônio continuou o mesmo. Previsível, seguro, morto. A palavra morta saiu como um cuspe. Eu começava a olhar para o meu marido, para as mãos dele, largas e calosas, segurando o jornal, e eu pensava: essas mãos nunca vão entender a delicadeza do pulso do meu filho. Eu olhava para os olhos dele, sérios, e pensava: esses olhos nunca vão brilhar com o mesmo brilho puro do Pedro. Aqui estava o cerne da questão, a chave freudiana que destrava aquele pesadelo. A transferência. De forma inconsciente, minha mãe não estava apenas se relacionando comigo, seu filho. Ela estava vendo em mim, no meu vigor, na minha pureza, na minha vida recém-iniciada, todas as qualidades que ela uma vez desejou em meu pai e que ele, em sua segurança entediante, não possuía. Eu me tornei na psique dela o objeto de desejo que meu pai deixou de ser. E ao mesmo tempo, por eu ser uma extensão dela e dele, esse desejo era incestuoso, proibido, gerando uma culpa paralisante. O pior, ela continuou, a voz embargada, é que eu via o Antônio no Pedro, o formato do queixo, o jeito de franzir a testa quando concentrado, e isso me enchia de uma raiva que eu não sabia onde colocar. Era como se o Pedro fosse, ao mesmo tempo, a cura para a minha vida sem graça, e a lembrança viva do motivo da minha insatisfação. Eu amava o meu filho com uma força que me assustava, e às vezes odiava o meu marido com uma intensidade que me envergonhava. E tudo isso se misturava dentro de mim até eu não saber mais quem era quem, ou o que sentia por quem. A fita capturava o som de um lenço de papel sendo puxado e o suspiro abafado de quem assoa o nariz. Eu me vi pensando no meu pai, no homem quieto que lia o jornal após o jantar. Lembro-me de tentar chamar sua atenção, mostrar um desenho, e ele me dar um tapinha distraído na cabeça antes de voltar para as notícias. Eu sempre achei que era uma rejeição a mim. Agora, eu entendia. Ele não estava rejeitando a mim. Ele estava sendo rejeitado por ela. E ele sabia. Deve ter sabido. A atmosfera naquela casa não era apenas de ansiedade maternal. Era de um casamento falido, onde a esposa havia transferido todo o seu capital emocional para o filho, deixando o marido como um fantasma em sua própria casa. A terapeuta fez a pergunta crucial, a pergunta que eu mesmo queria gritar para a fita. E o Antônio, Clara? Ele percebeu essa mudança? Minha mãe soltou uma risada curta, amarga, que não tinha nenhuma alegria. Perceber? Ele se retirou, doutora. Foi como se eu tivesse uma doença contagiosa. Ele passou a trabalhar mais, a ficar mais tempo fora. Quando estava em casa, era como se caminhássemos em cascas de ovo. Ele tentou no início. Tentou se aproximar do Pedro, tentou me tocar. Mas eu estava tão mergulhada na minha própria confusão, tão assustada com meus próprios sentimentos, que me afastei. Eu criei um muro. E do outro lado desse muro, ficou o Antônio. E dentro dele, comigo, ficou o Pedro. Eu afoguei o meu casamento no mesmo oceano de culpa onde eu tentava afogar os meus desejos. A sombra do meu pai, que sempre me pareceu tão fraca na minha memória, agora ganhava um contorno trágico. Ele não era o pai distante e emocionalmente ausente que eu julgava. Era um homem excluído do próprio núcleo familiar por uma dinâmica psíquica que ele não poderia jamais compreender. E eu, sem saber,
Fui cúmplice dessa exclusão. Eu era o tesouro pelo qual ele foi expulso do paraíso. A voz da terapeuta era um fio condutor, puxando a verdade mais profunda para a superfície, como um dentista extraindo um dente podre. Clara, esses sentimentos, essa confusão entre o Antônio e o Pedro, eles já se manifestaram de uma forma mais concreta? Algo que tenha saído do plano dos pensamentos e dos sonhos? Houve um silêncio tão prolongado que cheguei a pensar se a fita tinha travado. Apenas o sibilo constante, o som da própria ansiedade materializada. Minha mãe respirava de forma ofegante, como se estivesse correndo. Quando ela finalmente falou, a voz saiu como um fio de ar, um segredo tão pesado que quase a sufocava. Foi uma vez, só uma. Mas eu nunca me esqueci. O Pedro devia ter uns 3 anos. Meu corpo ficou rigidamente imóvel. 3 anos. Eu não tinha memórias conscientes dessa época. Tudo o que eu sabia era o que me contavam, e minha mãe nunca contou essa história. Era inverno, ela continuou, a voz baixa e distante, como se estivesse revivendo a cena. Ele estava com febre, uma daquelas febres altas que deixam a criança molinha, com os olhos vidrados. O Antônio tinha viajado a trabalho. Eu estava sozinha, cuidando dele e eu estava exausta. Não só de noites mal dormidas. Era uma exaustão da alma, doutora. A febre dele não baixava, e eu me sentia a pior mãe do mundo. Inútil. Ela fez uma pausa para respirar fundo. Coloquei ele no banho. Na banheira. Água morna, como a enfermeira tinha ensinado. E eu estava ali, ajoelhada no chão frio do banheiro, segurando ele, que estava todo molinho, quente, e ele me olhava, com aqueles olhos febris, meio vidrados, e eu senti uma coisa horrível. A voz dela quebrou. Não era apontada, era pior. Era uma paz terrível. Eu olhava para ele, tão frágil, tão dependente, e pensava, se eu deixar escorregar, só um pouco, a febre vai passar, a luta vai acabar, para ele e para mim. Era como se a água quente fosse uma solução, um fim. Eu segurava ele pelas axilas, sua cabecinha repousava no meu braço, e eu só precisava relaxar os músculos, deixar a água fazer o trabalho. Um calafrio percorreu minha espinha, tão intenso que eu quase soltei o radinho de pilhas. Minha mãe, minha própria mãe, no auge de seu desespero, havia contemplado o ato final. O infanticídio não por ódio, mas por uma lógica distorcida de amor e exaustão. Era o desejo de fusão levado ao seu extremo mais macabro. A fusão pela aniquilação. A volta ao útero simbólico da água, onde não haveria mais separação, nem culpa, nem conflito. Fiquei assim por, não sei, minutos, segundos. Ela sussurrou horrorizada consigo mesma, olhando para o rostinho dele tão tranquilo na água, e então ele fechou os olhos, só de cansaço, da febre. Mas para mim, naquele momento foi como se ele já tivesse partido, e um pânico gelado tomou conta de mim. Puxei ele para fora da água tão rápido que ele se assustou e começou a chorar. Um chão fraco de doente. E aquele choro me salvou. Foi como um choque. Eu o enrolei numa toalha, o apertei contra meu peito, e nós choramos juntos no chão frio do banheiro, eu jurando para ele, e para mim mesma, que nunca mais, que eu o protegeria de tudo, até de mim. O alívio que ela descreveu era palpável, mesmo décadas depois. Mas era um alívio manchado, envenenado pelo conhecimento do que quase aconteceu. Aquele não foi um sonho, foi um quase-ação. O inconsciente dela, por um instante, quase rompera as barreiras do simbólico e invadido o real. Freud diria que o desejo de morte, Thanatos, e o desejo de vida, Eros, estavam travando sua batalha eterna naquela banheira. E por um triz, Thanatos quase vencera. Depois daquele dia, ela concluiu, a voz exausta. Os rituais ficaram mais fortes, mais elaborados. Eu não confiava mais em mim mesma.
Cada olhar para o Pedro era acompanhado pelo fantasma daquela banheira. Eu o amava com uma ferocidade de quem sabe que é capaz de destruir aquilo que mais ama. E esse amor doía. Doía tanto. Eu olhei para minhas próprias mãos, as mãos de um adulto. Elas não lembravam daquela água morna, daquela febre, daquele desespero silencioso. Mas algo em mim, algo profundo no meu inconsciente, lembrava. Talvez fosse daí que vinha minha aversão quase irracional a ficar com a cabeça submersa na água. Um eco, uma memória corporal de um trauma que minha mente consciente havia enterrado, mas que meu corpo nunca esqueceu. O relato do episódio na banheira pairou na sala como um fantasma úmido e quente. Minha própria respiração parecia ecoar a respiração ofegante da minha mãe na gravação. A terapeuta, pela primeira vez, não fez uma pergunta imediata. O silêncio do lado dela era deliberado, carregado de um peso profissional que entendia a necessidade daquela verdade repousar, por mais horrível que fosse, antes de qualquer interpretação. Quando a voz calma da terapeuta finalmente rompeu o silêncio, veio sem julgamento, mas com uma precisão cirúrgica que cortou até os ossos daquela confissão. Clara, ela começou. Sua voz era suave, mas cada palavra era uma faca afiada de lucidez. O que você descreve não é, em sua essência, um desejo de matar seu filho. É um desejo de matar a mãe dentro de você. A mãe que falha, que se sente inadequada, que é consumida por uma culpa paralisante. O Pedro, na banheira, era um símbolo. Ele representava a parte de você que você mais odiava. A sua própria vulnerabilidade, a sua dependência, a sua incapacidade de controlar o amor mais primitivo e avassalador que uma pessoa pode sentir. Eu ouvi um suspiro profundo e trêmulo da minha mãe. Era o som de alguém que teve uma ferida exposta e, em vez de sal, recebeu um diagnóstico preciso. Dolia, mas era uma dor que fazia sentido. Você não queria fundir o Pedro com você, Clara. A terapeuta continuou, sua voz ganhando uma cadência quase professoral, freudiana pura. Você queria fundir você com o ideal de mãe que você carregava. Um ideal inatingível, é claro, perfeito, puro, abnegado. O Pedro, com sua febre, sua fragilidade, era a prova viva de que você não era esse ideal. E a sua mente, num ato desesperado de autopreservação, fantasiou eliminar a prova. Eliminar a fonte da sua própria imperfeição. A água. A água é o símbolo máximo do inconsciente, do regresso ao útero. Você não queria matá-lo. Queria regressar a um estado anterior ao conflito, anterior à maternidade, anterior à dor de ser quem você era. Era uma absolvição? Não exatamente. Era algo mais complexo. Uma reinterpretação radical. A terapeuta estava deslocando o monstro do meu corpo, do meu ser, e colocando-o dentro da psique da minha mãe. Eu não era mais o alvo direto do desejo de morte. Eu era o espelho que refletia a imagem que ela não suportava ver. Era uma verdade menos aterradora para mim, mas talvez mais aterradora para ela. Significava que o inimigo estava sempre dentro. E o Antônio? A terapeuta prosseguiu, tecendo a teia. O marido previsível, seguro, morto. Ele é a representação do superego, Clara. A voz da razão, da lei, da norma social que diz como uma esposa e uma mãe deve ser. Uma voz que você internalizou tão profundamente que ela se tornou a fonte da sua culpa. Ao transferir para o Pedro os desejos que o Antônio não podia mais satisfazer, você não estava apenas buscando um substituto. Estava desafiando o superego. Estava dizendo inconscientemente: se eu não posso ser a esposa perfeita, serei a mãe mais devotada, mesmo que essa devoção me destrua. É uma rebelião psíquica contra as próprias regras que você mesmo criou. A fita capturou o som de um choro contido. Não era mais o choro de desespero de antes. Era um choro de reconhecimento. De alguém que, após anos se perdendo num labirinto, finalmente vê o mapa do lugar. Mesmo que o mapa mostre que a saída é ainda mais distante do que se imaginava. E os rituais? A voz de Clara saiu fraca, quase infantil. São a sua prisão e a sua liberdade, Clara. São a forma que você encontrou de viver com o monstro
sem ser devorada por ele. Você corta o cordão todos os dias para se lembrar que existe uma separação, que você é você e o Pedro é o Pedro. É um ato de amor mesmo que nascido do pavor. Houve um longo silêncio. Depois, a voz da terapeuta finalizando a sessão. A absolvição que você busca, Clara, não virá de mim, nem de um padre. Ela só poderá vir quando você entender que o pecado não está no seu desejo, mas na culpa que você atribui a ele. O trabalho agora é aprender a viver com os fantasmas, não para expulsá-los, mas para entender que eles também são parte de quem você é. O clique final da sessão foi seguido pelo ruído branco da fita. A absolução prometida no título não era um perdão concedido. Era a terrível, solitária e colossal tarefa de aceitar a própria sombra. Minha mãe saiu daquele consultório não curada, mas com a confirmação de que sua loucura tinha uma lógica. E de alguma forma, isso era mais assustador do que a escuridão desconhecida. O silêncio que se seguiu ao fim da gravação da sessão de terapia era de um tipo diferente. Já não era o silêncio vazio da espera, mas um silêncio pesado, saturado de significado. A fita continuou a rodar, seu sibilo agora soando como o zumbido de ressonância daquelas verdades recém-lançadas no ar. Eu não desliguei o aparelho. Fiquei ali, sentado no chão da sala de estar, as costas contra o piano silencioso, permitindo que aquela confissão me atravessasse como uma radiação lenta e persistente. As palavras da terapeuta ecoavam na minha mente. Os fantasmas, parte de quem você é. E então, como se uma lente de aumento tivesse sido colocada sobre a minha própria vida, memórias começaram a se rearranjar. Peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que estava montando se encaixaram com um estalido sombrio. Minha aversão a compromissos profundos, meu hábito de sabotar relacionamentos quando eles chegavam perto demais daquilo que minha mãe chamaria de fusão. Eu sempre atribuía a um desejo de liberdade, a um trauma de infância vago. Mas não era isso. Era o eco do ritual. Era eu inconscientemente cortando o cordão, antes que alguém pudesse desenvolver aquele poder sobre mim que eu, como criança, tive sobre ela. Era o medo de me tornar, para alguém, o objeto de um desejo tão avassalador e doentio. O medo de me ver no olhar de um parceiro da mesma forma que minha mãe me via no berço, como uma luz a ser consumida. E minha profissão? Por que me tornei arquiteto, especializado em projetar espaços minimalistas, limpos, quase estéreis, com linhas bem definidas que separavam rigidamente os cômodos? Era uma piada freudiana demasiadamente óbvia. Eu passava a vida construindo paredes, delimitando fronteiras, criando ordem a partir do caos. Era a materialização da minha própria neurose, a tentativa de controlar o ambiente externo para domar a herança caótica do meu ambiente psíquico interno. Cada planta baixa que desenhava era um ritual de purificação em escala monumental. Até meu relacionamento fracassado com meu pai, que se manteve distante até sua morte, ganhou novas cores. Eu o julguei por sua ausência, por sua frieza. Mas agora eu via. Ele não estava se afastando de mim. Estava se afastando do olhar da minha mãe quando ela me via. Ele estava se afastando do casulo que os dois haviam construído ao meu redor. Um casulo de dependência e culpa, do qual ele foi inteligente ou covarde o suficiente para escapar. A distância dele não era rejeição, era autopreservação. E eu, em vez de entender, herdei da minha mãe a habilidade de construir muros. E um dos primeiros muros que construí foi entre eu e ele. A herança não era genética, era psíquica, mais sutil e mais profunda que qualquer semelhança física. Eu não tinha os rituais obsessivos da minha mãe, mas tinha as consequências deles. Eu havia internalizado a culpa, a necessidade de controle, o pavor da intimidade total. Eu era um recipiente que havia armazenado a ansiedade dela sem saber, e agora, adulto, essa ansiedade transbordava nas minhas escolhas, nos meus medos, na arquitetura da minha própria vida. A teoria freudiana das pulsões, do id, ego e superego, deixava de ser uma abstração acadêmica. Era o diagrama da minha alma,
O id da minha mãe, seus desejos proibidos, havia me moldado. Seu superego rigoroso, internalizado, havia se tornado a voz crítica na minha cabeça. E meu pobre ego, assim como o dela, fazia malabarismos constantes para manter o equilíbrio, erguendo paredes e criando rituais modernos e socialmente aceitáveis para não surtar. Apertei o botão de eject do radinho. A fita saiu com um clique final. Segurei-a na mão, este pequeno retângulo de plástico que continha a chave para a mulher que era minha mãe e, consequentemente, para o homem que eu me tornei. A absolvição que ela nunca encontrou agora era o meu fardo. Como se vive sabendo que os fios mais importantes da sua personalidade foram tecidos pelos fantasmas não resolvidos de outra pessoa? Como se constrói uma vida autêntica quando se descobre que o alicerce é feito das ruínas de um outro eu? A fita repousava na minha palma, inócua e ao mesmo tempo monstruosa. O metal azul da caixa estava sobre a mesa de centro, aberto como um caixão simbólico. Por dias, eu vaguei pela casa vazia, um fantasma assombrado pelo próprio passado. As memórias não eram mais apenas imagens. Eram entidades vivas, impregnadas de novos significados sombrios. O riso da minha mãe na cozinha ecoava com a ressonância daquela voz quebrada na fita. O toque distraído do meu pai no meu ombro carregava o peso de sua exclusão voluntária. O que se faz com uma verdade dessas? Com uma chave que destranca não apenas o segredo de outra pessoa, mas as próprias algemas que você carrega sem saber? Enterrá-la de volta no sótão seria como cometer novamente o crime do silêncio. Destruí-la seria uma negação covarde, uma tentativa de assassinar parte de quem eu era. A fita não era apenas um legado, era um espelho. E eu não podia mais fugir do meu reflexo. Uma noite, sentado no mesmo lugar onde ouvi as confissões, peguei meu gravador digital. Não era um radinho de pilhas, era um dispositivo moderno, limpo, preciso. Liguei-o. A luz vermelha de gravação acendeu-se, um olho eletrônico me observando. E eu comecei a falar. Primeiro foi uma descrição factual da fita, da descoberta. Depois, as memórias que voltaram. E então, a parte mais difícil. As minhas próprias confissões. Minha incapacidade de amar sem medo. Minha necessidade doentia de controle. Meus próprios rituais invisíveis de autopreservação. Eu não estava falando para um terapeuta imaginário. Estava falando para a minha mãe. Para o fantasma dela. Estava devolvendo a confissão, completando o circuito. E então, veio o twist. A percepção final que solidificou o pesadelo em uma realidade inescapável. Enquanto eu descrevia um recente término de relacionamento, como eu havia meticulosamente arrumado todos os pertences da minha ex-namorada em caixas, criando uma ordem de saída impecável antes de pedir que ela fosse embora, eu me ouvi dizer. E eu precisei verificar se tudo estava perfeito 3 vezes antes de entregar as chaves. 3 vezes, como se fosse um ritual. A frase ecoou na sala silenciosa. 3 vezes, como se fosse um ritual. Minha voz travou. Os fios se conectaram com um choque visceral. O ritual de arrumar os brinquedos, a verificação das janelas, o corte do cordão, a minha arrumação obsessiva das caixas, a verificação tripla, eram a mesma coisa, a mesma neurose, vestida com as roupas modernas de um homem adulto e racional. Eu não havia escapado. Eu havia evoluído à loucura. Aprendi a disfarçá-la de pragmatismo, de organização, de cuidado. Mas a engrenagem era idêntica. A tentativa desesperada de controlar o mundo externo para domar o caos interno herdado. A fita da minha mãe não era um artefato do passado. Era a fita da minha própria mente, rodando em um loop eterno, e eu era apenas um reprodutor mais novo da mesma melodia perturbadora. Freud tinha razão, mas talvez de um jeito mais cruel do que ele mesmo poderia imaginar. O inconsciente não é apenas um depósito de desejos reprimidos individuais. É um poço sem fundo onde nadam os demônios familiares, uma herança invisível que nos é passada como um gene defeituoso da alma. A pergunta que fica, a que deve ecoar na sua mente agora, não é se a minha mãe era uma monstro ou uma santa.
A pergunta é: quais são as fitas cassete que rodam na sua cabeça sem que você ouça? Quais os rituais silenciosos que você executa pensando serem escolhas, quando na verdade são ecos de segredos que não são seus? Você acha que conhece a história da sua família? Você conhece apenas a capa. A fita verdadeira, a que contém a confissão que explica todas as suas manias, seus medos inexplicáveis, suas atrações e repulsas mais profundas, está guardada em algum sótão escuro da sua linhagem, e um dia você vai encontrá-la, e nada jamais será como antes.